Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa disciplina Cibercultura aqui do DeVry Unifavip. E eu queria colocar uma questão aqui, é que essa é a pré-aula, né, do dia 23 do 10, hoje. Vamos ter uma aula sobre cyberpunks, hackers, ciberativismo e e-governance. A questão toda é que na aula passada sobre redes digitais, se você pegar o cronograma 21 e entrar no Integris ou no ABA, que está todo o cronograma de disciplina, você pode ver que a gente vem acompanhando passo a passo, sem exceção, talvez uma troca de uma questão ou outra por questões didáticas, mas aí vem o cronograma certinho. Mas hoje, nosso ponto é esse aí. Para a aula de hoje, e é bom que você vá para a aula sabendo isso, o livro que foi passado, Teoria das Mídias Digitais, e você tem esse acesso a esse material, a gente vai estar fazendo uma discussão para dar o link na aula passada para poder falar desses temas. Então, o texto da página 99, a política da sociedade em rede, de Manuel Castel, é o texto que eu queria sintetizar aqui. A gente está treinando esse modelo, baseado um pouco no Sprinter, no Blade Lane, e queria reavivar o quadro nessa órbita digital que eu acho que o pessoal que trabalha com design sprint faz muito bem. Então vamos lá. O ponto inicial aí é falar um pouco quais são as palavras-chave. Se a gente vai falar de política, ciberativismo, cyberpunks, hacker e e-government, o que está acontecendo na esfera política dessa sociedade em rede? É bom entender que algumas palavras são chaves: insegurança, informações, fluxo e instabilidade. Porque quando o Castel traz essa teoria, é interessante porque, como eu já disse em aula, Castel não é um teórico da internet ou da mídia digital, mas ele se preocupa em entender a sociedade. E esses movimentos sociais que a gente está falando, que vocês sabem que são elementos presentes no dia a dia. E quando ele escreve o trabalho Communication Power, ele reaviva todas essas relações sociais de poder e coloca esses meios de comunicação, principalmente os digitais, como uma questão chave. Então, só relembrando, quando pensar em sociedade em rede e as ações, atividades nela, algumas palavras são chaves para Manuel Castel: insegurança, informação, fluxo e instabilidade. Outro ponto importante é entender como se organizam essas relações que vão ter atividades sociais, embora sejam virtuais, mas elas têm impacto real. E é bom lembrar os conceitos de Pierre Levy. Se você ainda tem dúvida nisso, dá uma revisada nas aulas. A gente tem vídeos aí e material. É bom ler o livro para estar ciente. Se você pegar o livro Teoria das Mídias Digitais e os da biografia da disciplina, eles vão lhe dar um referencial interessante nisso. Então, a questão chave aqui é que as redes sociais digitais, por exemplo, elas são formadas por pessoas, atores, o que o Manuel Castel chama de pontos ou nós, né? Então, cada ponto ou cada nó desse vai articular uma interação e vai permitir que a interconexão entre todos esses nós, que é uma característica fundamental das redes, ela possa se organizar a partir de 3 elementos chaves, né? Que é a flexibilidade, a escala e a sobrevivência. E para que isso aconteça, ele chama 2 pontos, que vai colocar a questão da unidade de objetivos. É preciso ter unidade de objetivos. E a gente tem outros autores que vai trazer uma questão diferente aí. Não basta só ter objetivo e unidade de objetivo. Isso é ponto. Mas ter também uma convergência estratégica, ou seja, eu preciso compartilhar também as estratégias para alcançar aqueles objetivos, senão a rede vai ter problema de se manter, de sobrevivência. Mas vamos entender aqui o que é um pouco flexibilidade, escala e sobrevivência. Flexibilidade é a capacidade de aumentar ou diminuir o número de conexões. Escala é a habilidade de mudar de tamanhos sem ter suas características principais afetadas. Isso é um ponto difícil quando a gente falar de ciberativismo, vocês vão ver isso em sala. Sobrevivência. Por não terem um centro, redes podem operar em vários tipos de configurações.
E voltando à questão dos objetivos, é preciso alcançar ou ir alcançando esses objetivos, senão essa rede não tem sentido. Os participantes ao longo do tempo vão perceber que aquela rede não traz frutos, né? E como o Manuel Castells fala, é bem interessante essa frase dele, que o poder na sociedade em rede é o poder da comunicação. Mas que comunicação é essa que ele está falando, né? É alcançar a partir da comunicação, difundir informação em fluxo, mas que consiga atingir seus objetivos, ou minimamente plantar os caminhos para que isso esteja acontecendo. É importante que os participantes percebam que isso está acontecendo, né? Então, um ponto é que essas organizações que vão se estabelecer nas redes, ao mesmo tempo, tanto na escala micro como movimentos sociais, ultrapassam as fronteiras políticas, bem como dinâmicas locais também. Então, estar em rede é um pouco desenraizar da geografia. E essas conexões estão pensando e interessadas em mudanças. Então, a sobrevivência desses ciberativistas, inclusive os hackers, os cyberpunks, está na sobrevivência nessa base aí. Claro que não vamos dizer que existe um dogma sobre Manuel Castells e todas as redes de cyberpunks, hackers e ciberativistas estão baseadas nisso. Mas há uma raiz nisso. É possível encontrar. Então, principalmente por mudança. Há uma alteração no cenário político, social, que esses grupos vão querer, né? E em outro ponto, também a sociedade em rede, o poder, como a frase diz, é exercício também a partir da rede. Não só as articulações, mas o próprio poder está na rede. Por isso essa frase do Castells, o poder na sociedade em rede é o poder da comunicação. Então a comunicação aqui é conexão, interesse em mudança e exercer esse poder dentro da rede. Seguindo a perspectiva aí de Castells, só para fechar o nosso ponto de aula, é simples agora entender que, com relação à economia, há uma circulação de informação, por isso que a informação é importante, e na rede, e esse novo modo, ele encontra o melhor tipo de arquitetura. A velocidade de circulação de informação, vocês sabem, é brutal. Você usa o WhatsApp ou qualquer outra rede, sabe que ficou alguns dias sem utilizar, a quantidade de informação é muito grande. E outra coisa importante é a velocidade em que essas informações são geradas. Qualquer informação pode ser também alterada, complementada, e aí faz parte a rede complementar e dar vazão àquilo, cancelar, criar uma nova, muitas vezes sem deixar indícios de que o caminho ou aquilo aconteceu. Então, há um processo de economia baseado nesse novo modelo. Então, essa articulação social também gera uma coisa que Castells fala de capitalismo informacional, que é diferente da Revolução Industrial, né? A gente sempre está tocando nessa relação, era digital, Revolução Industrial. Porque se na Revolução Industrial a informação era usada para controlar a tecnologia e para a criação de bens, na Revolução Informacional, essa digital, as informações são usadas para produzir mais informação. Desde bens simbólicos produzidos pela indústria cultural, que é um ponto mais à frente, que a gente vai ver na disciplina, até os produtos de consumo cotidiano, adaptando gostos, necessidades para esse fim. Outro ponto também é que isso está em rede, né? A globalização. Essa coisa da aldeia global, né? Um pouco do conceito do McLuhan. E aí vem essas funções que vai expandir esses laços na questão de trabalho, novas formas de configuração são fragilizadas, e aí os movimentos sociais, o ciberativismo vão atacar também muito isso. A questão das relações de trabalho, das culturas se sobrepondo, da questão ambiental, a questão de gênero, tudo isso está em jogo, porque a gente trabalha a questão também da identidade nas redes, né? E esse ponto, em uma sociedade em rede, pensando aí global, a reafirmação dos elementos de identidade e o estabelecimento de fronteiras baseados na diferença ganha importância na medida em que elementos fundamentais são colocados nessa nova configuração de identidade. E essa coisa é interessante, muitos autores, tipo Thiago Matos, entre outros, falam isso. Não basta só colocar as diferenças, é preciso agora celebrar e fazer que a diferença
realmente faça diferença na nossa cultura. E aí vem a cultura da virtualidade real, né? Vocês já sabem que real e virtual são partes um do outro, né? Não são opositores. E esse pensamento, essa quebra, permite uma contínua migração de ideias, participação de conceitos entre mundo real, né, na verdade mundo físico e mundo virtual, em que uma interação não isenta de uma condição e sempre estabelecem, entre outras questões, como o controle político e ações econômicas presentes na rede. A rede é ativa, né? O ciberativismo tem isso, o seu poder exercido em rede. E aí o Castel também chama uma coisa, muita atenção, dessa comunicação pessoal de massa e audiência criativa. A criatividade da audiência na internet está entre elas no desafio que antigamente separava entre a indústria cultural e o público, muito pelos meios de comunicação tradicional. E aí essa nova composição, ela se faz ao mesmo tempo parte de uma lógica comercial. A audiência criativa também, a gente vai perceber que faz parte da indústria, mas também faz parte das resistências, né? O ciberativismo, muitas vezes, ele consegue colocar as discussões políticas em outro patamar. Isso é muito importante, isso é muito rico. Então, essas novas formas de discussão, é por isso que esse texto do Castel é interessante, pelos pontos que ele abre para a nossa discussão de hoje sobre cyberpunk, hackers, ciberativismo e e-government. Eu espero vocês hoje na aula para a gente discutir esses pontos. Até lá!